Boa noite. Hoje, você ouvirá o primeiro capítulo da Torá, o início de tudo, a história da criação do mundo, um relato sagrado preservado por milhares de anos. Palavras que foram escritas por Moisés, reveladas pelo próprio Criador. Agora, feche os olhos, respire devagar e deixe que as palavras da Torá embalem o seu sono. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Elohim pairava sobre as águas. Então Elohim disse: haja luz, e houve luz. E Elohim viu que a luz era boa, e separou Elohim a luz das trevas. Chamou a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã. Assim foi o primeiro dia. E disse Elohim: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe águas de águas. E Elohim fez o firmamento, separando as águas que estavam abaixo do firmamento, das águas que estavam acima dele. E assim foi. E Elohim chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã. Assim foi o segundo dia. E disse Elohim: que as águas debaixo do céu se ajuntem num só lugar, e que apareça a porção seca. E assim foi. A porção seca Elohim chamou terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Elohim viu que era bom. Então Elohim disse: que a terra faça brotar relva, erva que dê semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie. E a terra produziu erva, sementes, árvores que davam fruto com semente, cada uma segundo a sua espécie. E Elohim viu que era bom. Houve tarde e manhã. Assim foi o terceiro dia. E disse Elohim: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, e para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. E fez Elohim os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Elohim os colocou no firmamento do céu, para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E Elohim viu que era bom. Houve tarde e manhã. Assim foi o quarto dia. E disse Elohim: que as águas fervilhem de seres viventes, e que aves voem sobre a terra, na face do firmamento do céu. E criou Elohim os grandes monstros marinhos, e todo ser vivente que se move nas águas, segundo a sua espécie, e toda a ave alada, segundo a sua espécie. E Elohim viu que era bom. E Elohim os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve tarde e manhã. Assim foi o quinto dia. E disse Elohim: produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e feras da terra. E assim foi. E Elohim fez os animais da terra, cada um segundo a sua espécie. E Elohim viu que era bom. Então Elohim disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais, toda a terra, e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E criou Elohim o ser humano à sua imagem. A imagem de Elohim o criou. Macho e fêmea os criou. E Elohim os abençoou. E disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e dominai sobre ela. E Elohim disse ainda: eis que vos dou toda a erva que dá semente, e toda árvore em que há fruto, será para alimento. E Elohim viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã. Assim foi o sexto dia. E assim foram concluídos os céus e a terra, e todo o seu exército. E no sétimo dia, Elohim terminou sua obra, e descansou. E abençoou Elohim o sétimo dia, e o santificou, pois nele descansou de toda a sua obra que havia feito. E assim terminou o princípio da criação, com ordem, com luz, com vida. Elohim criou tudo com sabedoria, com intenção, com palavras. Agora, feche os olhos, respire devagar, e lembre-se, Elohim viu que era bom. Boa noite, e durma em paz.